versículo 19. Diz o texto: então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados, os seus mantos, túnicas, chapéus, as suas outras roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante a um filho dos deuses. Amém? Diz para o irmão do teu lado aí: a fornalha não é o fim. Pode dizer, diga para você mesmo: a fornalha não é o fim. Sabe por quê? Se Cristo está com você, Deus trará solução aos problemas aos quais você vive no presente sério, no presente momento. Amém? Isso é, nós podemos fazer uma comparação das batalhas as quais nós travamos todos os dias com essa fornalha. Essa fornalha aqui era exatamente uma fornalha de queimar tijolos. Era o lugar onde eles faziam, onde eles queimavam os tijolos. Não era um lugar exatamente feito para poder queimar pessoas. Era uma fornalha, só que se usava ela também para poder usar como meio de punição aqueles que contrariassem o rei, o governador daquela província, daquela região. Então colocaram exatamente Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados com todos os seus pertences naquela fornalha. Isso é, nós enfrentamos dificuldades, problemas, angústias, mas como nós temos a certeza de que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, se Deus está conosco, nós não temeremos mal algum, porque mal algum se chegará à nossa casa, à nossa tenda, à nossa vida, exatamente porque isso é confiança, está condicionado a termos uma fé que verdadeiramente colocamos no Senhor. Nós temos 2 situações muito parecidas que acontecem, que ocorrem aqui na Bíblia e que ocorrem na verdade em Israel. Esses 3 haviam sido levados cativos. É uma história que acontece posterior à história de Ezequias. É quando Daniel e os outros príncipes foram levados cativos para Babilônia. E esses 3 jovens aqui, Misael, Ananias e Azarias, tiveram seus nomes trocados para nomes de deuses babilônios, ou de entidades as quais eles adoravam. Tiveram seus nomes transformados ou mudados, assim como o de Daniel também foi mudado para Beltesazar, que também era um nome que era um nome de exaltação ao Deus local. E anteriormente nós encontramos Ezequias passando por um momento aparentemente igual. Todos foram afrontados por um rei pagão, todos foram afrontados por uma entidade pagã, por um Deus pagão, por alguém que confiava em um Deus pagão e afrontaram o Deus de Israel. O que acontece aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego é exatamente quando o rei Nabucodonosor ele coloca um edifício, uma estátua na ponta de um edifício aproximadamente aí de 30 metros de altura, e ele ordena que as pessoas se curvem, se prostrem perante aquele obelisco que ele havia criado. E aqueles que não o fizessem, vou dizer para você, a sua fé, a sua vida cristã, ela deve ser inegociável. Você não deve barganhar jamais a sua fé, as suas atitudes que devem ser totalmente cristãs. É inegociável a nossa fé. O nosso Deus, o nosso culto a Deus é inegociável. Isso é, nós só adoramos e só devemos adorar aquele que nos gerou e aquele que tem reservado para nós uma eternidade de glória. Jamais nos prostrarmos perante
nem as circunstâncias, nem as dificuldades da vida, e muito menos a outros deuses. Isso é o que Deus já havia determinado no coração de qualquer pessoa que o adorasse. E Nabucodonosor determina que todos que estavam presentes, vou dizer para você, havia muita gente presente, havia muito povo de Israel. E nós vemos que 3 jovens ainda, não eram pessoas velhas, eles, nesse acontecimento aqui, eles deveriam ter aproximadamente no máximo de 18 a 20 anos de idade, não tinha mais do que isso. Mas a fé deles foi inegociável. Eles só acreditavam, eles só confiavam, eles não trocariam Yahvé por ninguém, por nada. Agora nós vemos que todos os demais cidadãos, tanto babilônicos como das outras nações que estavam ali, se prostraram. Isso é, judeus, hebreus, pessoas se prostraram perante aquele obelisco que ele havia criado. Isso é, as dificuldades vêm, as circunstâncias às vezes nos forçam a nos curvar. É como um vento forte batendo em uma vara de amendoeira, ela vai ficar tentando se curvar. Ou como um vento que bate numa folha de bananeira e ela fica de um lado para o outro. Mas não podemos ser como a folha de bananeira e muito menos como a amendoeira. Nós devemos nos manter firmes. Não podemos nos curvar perante as circunstâncias, nós só nos curvaremos perante o Deus de Israel. E o que acontece aqui é exatamente isso. Eles se recusam a adorar, e havia um decreto dado que aquele que não adorasse, que não se prostrasse perante aquela imagem, seria lançado no fogo, seria lançado numa fornalha ardente. Mas eu vou dizer para você, a vida que nós levamos é tão interessante que se você se curva agora perante a situação, você vai ser lançado no fogo no final da história do mesmo jeito. Então nós temos que ser inegociável a nossa fé. Nós devemos estar, não podemos viver baseado em circunstâncias, porque as circunstâncias vêm e vão. Isso aqui ia passar. Esses 3 jovens simplesmente se recusam e o rei os envia para a fornalha. Mas antes o rei simplesmente diz exatamente o que o rei Senaqueribe também diz para Ezequias em tempos antigos, em tempos anteriores a esse período de cativeiro. Quando Senaqueribe cerca Jerusalém, ele afronta Israel, ele afronta o Deus de Israel, ele afronta o rei Ezequias, ele afronta todo o povo, e ele diz exatamente: em quem é que você confia, Ezequias? Por acaso você está confiando no rei do Egito, aquela cana quebrada, que aqueles que nele confiam enchem suas mãos de ferros ou de facas, isso assim machuca? Ou você está confiando no Deus de Israel? Porque nenhum Deus por onde nós passamos pôde livrar o povo da localidade. Ninguém livrou das minhas mãos. Isso é, Deus é afrontado. Ele recebe uma carta com essa afronta. Ele não fala diretamente a Ezequias, ele fala àqueles que trabalhavam, aqueles que eram súditos, aqueles que eram os encarregados, ou os ministros de Ezequias. Ele fala diretamente para eles. Eles levam aquilo escrito e entregam nas mãos de Ezequias. Ezequias leva aquilo para o templo para orar e pede uma resposta a Deus, e apresenta as circunstâncias e pede que Deus faça algo, que Deus fale algo, que Deus traga uma resposta àquela situação. Era uma situação de afronta ao povo e era uma situação de afronta a Deus. As dificuldades que você passa também são afrontas a Deus. Elas não afrontam apenas você. Quando você se entristece, ou quando você padece uma dor, não é somente você que está sendo afrontado, Deus também está sendo afrontado. Se você colocar Deus na sua história, e se Deus for Senhor da sua história, e se Deus estiver passando juntamente com você por esse momento, Ele também é afrontado. Agora, o fato de nós sermos servos de Deus, isso não nos isenta de passarmos por angústias, por dificuldades, por problemas, por intempéries, por circunstâncias adversas. Nós vamos passar, mas nós devemos saber que a nossa confiança está posta em Deus. A nossa esperança está colocada também em Deus. Isso é crermos até contra a própria esperança e esperarmos que Deus faça algo em nosso favor. E simplesmente é o que Deus faz. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram
afrontados, e o rei Nabucodonosor havia dito para ele: nós vamos lançar vocês na fornalha de fogo ardente, se vocês não se prostrarem. Pensa, porque nós vamos colocar a música para tocar novamente, e quando tocar essas músicas, se você não se prostrar, nós vamos queimar vocês vão morrer. Os jovens levantaram a sua cabeça, olharam para o rei e falaram: ó rei, fique sabendo hoje que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Por quê? Porque Ele havia afrontado exatamente os 3 jovens, como Ele havia feito exatamente com Ezequias. Como Ezequias havia sido afrontado pelo rei Senaqueribe. Ele simplesmente disse: no lugar por onde eu passei, nenhum Deus pôde livrar aquele povo. Por acaso seu Deus vai poder livrar vocês? Por acaso o Deus em quem você confia vai te livrar dessa fornalha ardente? Aí eles disseram: se o nosso Deus nos livrar, muito bem para nós. Mas se porventura Ele não nos livrar, fique sabendo que a nossa fé é inegociável, que o nosso caráter é inegociável, que a nossa vida cristã, que o Deus que nós servimos é inegociável. Nós jamais nos prostraremos perante a imagem que o Senhor erigiu. Isso é, Cristo também foi afrontado. Satanás lá no deserto, quando ele passava por aquele período de jejum, aquele período que foi também angustiante para ele, simplesmente o leva até o pináculo do templo e diz, mostra o mundo todo para ele, diz: se prostrado tu me adorares, te darei todos os reinos da terra, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Isso é, nós somos afrontados pelos problemas. Muitas vezes você é levado a não crer em Deus, a desconfiar de Deus, a simplesmente pensar: poxa, não vai dar certo. Você olha para a estatística quando você vê alguém com câncer, e você pensa assim: poxa, a estatística é de 9 para 1, é 9 que morrem e 1 que é curado. Aí eu estou nessa estatística. Agora, eu vou ser curado ou eu vou morrer? Ou qualquer outro tipo de problema, e a estatística é a mesma. Você vê que é 9 por 1. 9 falharam, 9 faliram, 9 não alcançaram, 9 simplesmente desistiram, e 1 apenas entre todos os demais foi aqueles que venceram, que alcançou o êxito. A sua fé vai determinar se você vai estar entre os 9 ou se você vai ser aquele vencedor. 10 leprosos foram encontrados no caminho. Jesus ia passando, eles começaram a clamar por ele, pedindo que ele curasse, que os livrasse daquela dor que eles tinham. 9 deles eram judeus, 1 era samaritano, que era um meio judeu, que fazia parte da nação de Israel, mas vivia em Samaria. E Jesus vai até eles e diz: vai até o sacerdote e apresenta o sacrifício que é devido. E quando eles saíram, foram curados. Eles não foram curados imediatamente na presença de Cristo, mas quando eles saíram e quando começaram a caminhar, foram curados. E de repente viram que estavam curados. Um voltou correndo para trás para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. 9 foram embora. Provavelmente os 9 nem foram levar sacrifício para ninguém, nem se lembraram mais do seu problema e muito menos do Deus que os livrou. Aquele prostrou e Jesus disse: mas não eram 10? Apenas 1 voltou, e esse 1 ainda era samaritano. Querido, coloque a sua fé acima de qualquer coisa. Confie totalmente em Deus. Aguarde totalmente por Ele. Ezequias vai, ora, clama a Deus, e Deus envia o profeta Isaías para ele, e o profeta Isaías diz: não se preocupe, da forma com que ele afrontou vocês, ele afrontou a mim, e serei eu que pelejarei. Quando ele nem imaginar, ele já vai estar indo para a casa dele e vai morrer lá no reino dele. Naquela noite, Deus fez passar o anjo da morte, aquele mesmo anjo que passou lá no Egito e matou todos os primogênitos, que é um enviado, um emissário de Deus. Ele passa naquela noite e mata todos os soldados de Senaqueribe, que ao amanhecer, quando vê 185 mil homens haviam morrido.
Ele entra em disparada, desesperado, voltando para casa. E quando ele chega na casa dele, e ele vai diretamente para o templo dele, para o templo do Deus dele, os próprios filhos dele o assassinam naquele lugar. Por quê? Porque ele afrontou ao Deus dos céus. Porque ele afrontou o Deus dos céus. Porque ele afrontou aquele que é e que adivinha, o soberano de toda a terra. Portanto, é a esse que você serve, é a esse que você deve confiar, é a ele que você deve colocar toda a sua vida. Se você necessita de um resgate, de uma restituição, se você necessita de uma cura, se você necessita de ser restabelecido financeiramente, qualquer que seja o problema qual você esteja vivendo, apresente a Deus. Isso é uma afronta à sua vida. Se tem alguma coisa te afrontando e você toma isso como afronta, leve diante do Senhor, apresente a Deus para que Deus traga a solução. E de repente o rei simplesmente mandou que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego com todos os seus pertences, chapéu, roupa, tudo que eles tinham ali, capa, lançou tudo lá, dentro daquela fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais. Sabe-se lá mais de 1500 graus de fogo. Tanto que as pessoas, os homens mais fortes que ele escolheram, veja bem, como que o rei, quando quer afrontar, ele ainda pegou os homens mais fortes do reino, para colocar 4 garotos franzinos, despreparados, não eram guerreiros, simplesmente para lançá-los ali. A ira daquele homem era tão grande, e Deus mostra o quão poderoso ele é. Ele joga os 3 e ficou assistindo de longe, e quando ele vê que já não eram mais 3, mais 4, eles andavam, passeavam pelo fogo, ele manda que eles saiam para fora. E a Bíblia diz também que diz que não houve nem cheiro de fumaça nas vestes daqueles homens. Deus, quando faz a obra, ele faz por completo. Nabucodonosor ordenou que a partir daquele dia apenas o Deus de Israel fosse adorado, e que ninguém levantasse nenhuma blasfêmia contra ele, porque se alguém blasfemasse contra o Deus de Israel, seria lançado na fornalha. Ele tinha uma vontade de queimar pessoas, ele tinha um desejo que ele queria queimar alguém de qualquer jeito. Se Deus está com você, a fornalha da vida, da sua vida, não é o final. A fornalha na sua vida não é o fim. Por mais que você passe por angústias, Deus vai te levar até o fim da sua jornada e vai te conceder vitória. É importante que nós creiamos em Deus, que nós colocamos totalmente a nossa fé. Queridos, não permita que a circunstância determine se você vai crer em Deus ou não. Não faça parte dessa estatística negativa. Não aceite o negativo, o ruim, algo que simplesmente te impulsiona a deixar de crer em Deus como algo real. A fé deve estar acima de todas as coisas nessa questão. Eu não vou permitir que as angústias da vida me silenciem. Eu não vou permitir que as dificuldades, que as fornalhas da vida me faça retroceder e deixar de adorar o meu Pai, o meu Deus, aquele que tem preparado para mim morada na eternidade. Porque ou a fornalha vai ser agora, e nós passaremos por angústias e dificuldades, mas podemos passar crendo e confiando que o Senhor vai nos livrar, ou podemos simplesmente nos curvar perante aos deuses dessa terra, as angústias da vida, nos prostrarmos perante o próprio Satanás e depois sermos queimados juntamente com ele em uma outra fornalha que será com fogo inextinguível. Portanto, de todas as formas que nós pensarmos, a melhor forma é servirmos a Deus, é não nos submetermos à vontade do mundo, é não nos deixarmos ser subjugados pelo mundo, não nos amoldarmos aos padrões do mundo. Esses 3 jovens tiveram seu caráter intacto, imaculado. A sua fé foi aquela que os manteve de pé e manteve vivo até o último dia de sua vida. Por quê? Porque eles creram em Deus. O homem que crê em Deus não é confundido. O homem que crê em Deus não vive sem esperança. Ele tem esperança. Aqueles que creem em Deus sabem que Deus virá em seu auxílio. Por mais difícil que seja o problema que você estiver vivendo, que você estiver passando, Deus virá em seu auxílio, Deus trará a solução ao seu problema. Naquele mesmo dia, quando Ezequias acorda e olha, só havia cadáveres em volta de Jerusalém.
todos aqueles que haviam afrontado ele, todas as dificuldades que havia afrontado ele, todos aqueles que havia afrontado o próprio Deus de toda a terra, tinham partido, porque Deus traz solução. Agora, Deus não precisa de tempo para abençoar ninguém, Deus só precisa de fé, Deus só precisa que você creia, Deus só precisa que você invista tempo de adoração, busca. Porque foi para isso que nós fomos criados. A angústia, dificuldade nós vamos passar. No mundo tereis aflições, que o próprio Jesus nos diz. No mundo tereis aflições. Se prepare, porque vocês vão passar por angústia, vão passar por dificuldades. Mas tem de bom ânimo, não se desfaleça, não desista, não se proste, não abandone a fé. Eu conheci muitas pessoas que, infelizmente, devido às dificuldades da vida, deixaram de crer em Deus. Abandonaram. Não há pessoas que se tornaram ateus de repente, simplesmente abandonaram a fé, não querem mais crer. Tem pessoas que confiaram em profecias ditas por homens, tem pessoas que confiaram na sua força, em si mesmo, e acharam que estavam fazendo as coisas por Deus e em Deus, e na verdade estavam fazendo de si mesmo e não conseguiram chegar até o fim da jornada, desistiram. E aqueles que confiaram em palavras, em profecias de homens e que desistiram, Deus não falou, Deus não cumpriu, porque não havia sido Ele que havia falado, porque a palavra de Deus ela se cumpre, e aquilo que Deus designou sobre a sua vida vai se cumprir, não vai deixar de se cumprir. Se Deus disse que vai fazer algo na sua vida, e você tem promessa, e a sua promessa está fixada, está firmada na palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Portanto, não desanime, não desespere, simplesmente coloque a sua fé totalmente, exclusivamente em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram sem nem fumaça na sua roupa e saíram exaltados. Aqueles que se prostraram perante Deus, e unicamente perante Deus, Deus o exaltou em tempo oportuno. É o que a Bíblia diz, ela é muito clara. Diz que nós deveríamos nos submeter, nos humilhar perante a potente mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele nos exaltará, ou nos colocará em um lugar aonde todo mundo verá que nós somos servos dele. Isso é para a glória dele. A única coisa que nós temos que entender é que nós precisamos crer em Deus. Crer que Deus está conosco, passando pelas fornalhas da vida. Portanto, a fornalha não é o fim para aqueles que creem em Deus. A dificuldade não é o fim. Nós vamos vencer todas elas, graças a Deus que nos tem concedido a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos trouxe até aqui nos levará até o fim da nossa jornada. Amém? Saiba disso, que por mais angústia que você esteja passando, Deus está contigo. Deus é o Senhor da sua vida. Confie nele. E se você tem sido afrontado, diga para Deus: Deus, eu não estou conseguindo e sozinho eu não vou vencer. Me dá forças e vença por mim. Ezequias não desembanhou nenhuma espada, não lutou, Deus lutou por ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante os deuses da terra de Babilônia, e Deus lutou por eles, e eles saíram sem nem cheiro de fumaça. Tem um ditado que diz que aqueles que louvam na fornalha saem dela, e aqueles que murmuram no deserto morrem nele. Então não murmure no deserto, louve no deserto, porque você também vai sair. Amém? Vamos orar ao Senhor de pé.